Fala pessoal, beleza? Sou Ricardo Boubê da TH1 Tecnologia e hoje vamos fazer uma pequena introdução do módulo do supervisor no GoToContact da GoTo. Beleza? Vamos lá. Vou mostrar minha tela. Aqui eu tenho o softphone, a entrada do softphone que é o GoToConnect, que é o mesmo softphone, como vocês sabem está tudo junto, atendimento de telefone para fazer ligações, as videoconferências, e vamos ao módulo do supervisor. Dentro do módulo supervisor eu vou ter esses 6 elementos: visão geral, filas, chamadas, bate-papos, agente, chamadores. Ok? Então, na visão geral, eu tenho o total das filas de área, os autores de chamada na fila de entrada, agentes em pausa, agentes com sessão iniciada, chamada mais longa ou tempo maior de espera. Isso aqui eu vou ter ao vivo. Por exemplo, se o meu agente veio aqui e colocou que ele está em pausa, vamos supor, pausa para o almoço, eu aqui vou começar a ver no módulo do supervisor que eu tenho um agente em pausa, 3 com sessão iniciada, 1 em pausa. Vou saber qual foi a chamada mais longa e o maior tempo de espera para ser atendido. O segundo passo é para filas. Então, eu vou ter as filas de chamadas aqui. Então, por exemplo, eu entro, tenho a fila atendimento, se eu tiver outras filas, eu vou poder ver aqui. Pode ser visto tanto em quadros como em listas, tá? Eu gosto da visão de quadros. Quero saber como anda essa fila? Eu entro aqui. Dentro dessa fila, eu sei quantas chamadas também foram esgotadas, atendidas, abandonadas, autores de chamada, agente em pausa, chamada mais longa, maior tempo de espera dessa fila daqui. E atividade dos agentes. Vamos supor que, por exemplo, aqui sai que o Ricardo, o suporte até H1, está no almoço e faz 1 minuto e 3 segundos. Então, eu posso saber quanto tempo tem essas pessoas na pausa aqui. Se a pessoa põe que está no almoço e está respondendo um e-mail, eu posso saber aqui. Vamos supor, eu preciso adicionar um agente nessa fila, porque a fila, os 3 estão no almoço, eu venho aqui, adicionar agente e coloco outra pessoa nessa fila. Tá ok? Outra coisa interessante dentro dessa fila de atendimento são as possibilidades que eu tenho. Por exemplo, vamos supor que a Camila está falando, aqui vai sair o número, o ID e o número de telefone com que ela está falando, tempo de espera ou tempo de conversa, se espera se alguém está ligando para ela e ela ainda não atendeu, o tempo de conversa e as ações. Nesse momento eu posso ter 3 ações diretas. A primeira é escutar. Se eu aperto em escutar, eu vou escutar, vai conectar com a ligação dela e eu vou escutar o que ela está falando nesse momento. Como não tem atividade no ramal dela, a gente não tem como escutar nada nesse momento. Se tivesse, a gente escutaria. Nem ela, nem a pessoa que está do outro lado da linha, por exemplo, o cliente, estariam escutando nada do que eu falo. Posso estar gritando, pode ter um caminhão do lado da minha casa, ou o carro do ovo, e eles não vão escutar nada. Tá ok? O seguinte elemento que eu posso fazer aqui é sussurrar. Vamos supor, a Camila está com um problema com um cliente e ela precisa falar algumas coisas para o cliente e eu estou guiando ela para que ela dê o atendimento e o cliente não saiba que eu estou. Tem 2 maneiras, ficar do lado dela, lembra? O pessoal fazia, pegava um telefone, vamos ver aqui o telefone, então ela estava assim, botava o telefone assim do lado, fazia. Aqui você não precisa disso. Você já tem aqui a possibilidade de escutar e falar com ela. Nesse caso, tudo que eu falar desde o meu escritório, sabendo que ela está falando com o cliente, ela precisa de ajuda, tudo que eu falar, a Camila vai escutar, mas o cliente, a pessoa do outro lado da linha, não vai escutar. Então, posso falar, fala para ele que ele não leu o contrato. Ou, por exemplo, não esquece de falar para ele da promoção que nós temos nova, etc. Ou seja, eu posso sussurrar no ouvido, por isso é sussurro, da pessoa da minha empresa, do meu agente, e ele vai falar para o cliente, para a pessoa do outro lado da fila,
sobre o que eu falei, por exemplo, ou vai saber como se relacionar com o cliente sem que eu tenha que me intrometer e atender o telefone. A outra ação é intervir. No caso de intervir, tudo que eu falar, não só a Camila vai escutar, senão também a outra pessoa do outro lado. Vamos supor, o cliente pede falar com o supervisor, ou é uma coisa que tem que atender o supervisor não precisa ir lá, não precisa transferir a chamada, o supervisor atende daqui, e a Camila, que é a atendente dessa pessoa e que precisa saber o que foi combinado no final da chamada, ela vai estar na chamada também. Então, nesse momento, quando eu ponho aqui intervir, as duas pessoas, a Camila e a pessoa do outro lado, vão estar escutando o que eu estiver falando. Tá ok? Então, essas são as três possibilidades. Também posso pausar ou encerrar a sessão da Camila nessa conversa. Tem outra característica aqui, vamos voltar aqui no... Outras características de campanhas, eu também posso ingressar na campanha e ver todos os elementos, adicionar chamadores e adicionar agentes. Tem do bate-papo, eu posso também aqui ver quem está no bate-papo, nesse caso só o suporte ATH1 está no bate-papo, né? Não tem outros agentes, mas vamos supor, eu posso pausar essa pessoa ou encerrar a sessão dessa pessoa e atribuir para outra pessoa esse bate-papo. Ou seja, vamos supor que essa pessoa não está atendendo, ou teve que sair, a pessoa do outro lado da linha demorou muito e ela saiu, eu posso pegar, em responder, eu posso pegar isso e atribuir para outra pessoa para que ele não perca essa conexão e receba a atenção necessária. Não se esquece que esse bate-papo serve tanto na página web como no Facebook Messenger, tá? Pode botar as duas coisas dentro desse bate-papo, ok? Seguinte elemento são os agentes, a visão em tempo real, esquece que o suporte segue em almoço 6 minutos, e os chamadores na fila, né? Então, esses são os elementos aqui. Agora tem um elemento que é muito interessante que o supervisor pode fazer, que é abrir os quadros. Quando ele abre quadro, ele vai abrir uma série de widgets que ele pode ter para poder ir controlando o que está acontecendo no momento. Vamos botar, esse quadro é fila de atendimento. Ok. Então, tenho a fila de atendimento, eu posso botar um widget. Por exemplo, quanto agentes logados? Abro aqui. Vamos lá, adiciono outro. Quantas pessoas estão esperando a ligação? Outro widget. Não sei. Atividade da fila. Então, na fila de atendimento, qual é a atividade que está tendo, como está funcionando isso, etc. Tem uma porção de widgets que eu posso ir colocando aqui. E no final eu salvo e já está aqui salvo o dashboard. Eu posso abrir esse dashboard aqui, ter ele em outra tela ou abrir ele em outro computador para ir controlando o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu posso abrir do lado de fora, né? Ou editar também, né? Aqui ele abre, é a mesma coisa que está aqui, ele vai abrir aqui, fila de atendimento, só que aqui, nesse caso, é a visibilidade, a visão dele e, nesse caso, a edição. Eu estou editando, eu abro aqui, deixo eu, como administrador, editei e deixo o supervisor vendo isso aqui na tela dele. Eu passo para ele o contato e ele vai ver essa tela daqui. Tá bem? Então, é outra opção muito interessante que tem para o supervisor. E a outra coisa que é permitido para o supervisor é ver os relatórios. Debaixo da aba de supervisor tem a aba de relatórios. Dentro dos relatórios eu tenho os relatórios do chamador da fila, a eficácia do agente, o resumo do agente e se a conversa foi resolvida. Por exemplo, a última conversa que a gente teve, que eu mostrei aqui, foi aqui, tá o teste, obrigado, etc. É resolvida por você, etc. Né? Então, eu tenho todos esses elementos. Vamos supor, eu peguei isso aqui, tenho esse relatório daqui, eu também depois posso exportar o relatório e
ter, aqui nesse caso do chamador, eu posso exportar os relatórios, posso dizer um arquivo em CSV, PDF ou PNG. O que eu quero exportar? Botar exportar e ter esse relatório para botar em outro material, uma publicação, ou simplesmente para poder prestar contas com uma pessoa da empresa, um gerente da empresa que precisa saber como está o tema do nosso atendimento. Beleza, pessoal? Então, é isso, cara. Essas são os elementos do supervisor. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estamos à disposição. É só avisar. Grande abraço, pessoal.